Eu fui lá na tua casa lá, eu vi que vocês têm quando eu fui lá, tinha uma máquina grande pra caralho pra fazer botão, não era? Então, cara, isso aí é o sonho que eu tinha. Mas aquela porra é só pra fazer botão? Não, na verdade aquela é uma máquina, uma injetora de plástico, por exemplo. Pra fazer esse microfone, pô, tem plástico, tem várias coisas aqui. Então, a parte plástica é injetada lá, numa máquina igual. Cara, tu não tá entendendo, é uma máquina grande pra caralho. Tipo, não, mas não... Tipo, sabe aqueles tornos assim de oficina? Aqueles tipo torno? Tô ligado. É tipo o dobro daqueles tornos assim, né, Flávio? Eu ia falar assim, cara, é pequena? Cara, existe máquina do tamanho da minha casa lá. Tipo, caralho. Gigantona. Pensa assim pra você fazer uma piscina, injetar uma piscina. Lógico, tem piscina de fibra que não é injetado, mas tem de plástico, por exemplo. Pô, a máquina tem que ser gigante. Se vai injetar uma piscina, a máquina tem que ser 10 vezes maior. Cara, e é muito grande a máquina. E aí o que eu vi, assim, quando eu fui lá, o que tu tava fazendo era uns botãozinhos. E é uma máquina grande pra caralho, fazer uns botãozinhos. Eu fiquei, caralho. É porque a máquina tem, tipo, a parte de óleo, parte eletrônica, parte de que aquece ela, que isso é como se fosse uma resistência de um chuveiro normal, só que, lógico, enorme, gigantona, né? Nada mais faz que derrete o plástico, assim, falando friamente, né? Então, a grosso modo, assim, a gente joga o plástico num reservatório lá, ela passa ali por 3 aquecedores ali e joga dentro lá do molde. O segredo é o molde, porque uma máquina daquela lá, qualquer um compra, põe em casa, só que não faz nada a máquina. Hein? Mas o molde quem foi que projetou? Cara, o molde, na verdade, assim, meu irmão é projetista, ele que desenvolve para mim. Eu tenho conhecimento depois que eu comecei nessa área, mas parte de injeção e molde, projetos, coisas, sempre foi ele. Entendi. Ele sempre falo que ele é o meu braço direito. E daí ele trabalha com isso aí e, tipo, nós se juntamos. E eu tinha a ideia e ele tinha as ferramentas de fazer, de projetar. Cara, a gente começou... Pô, eu não tinha grana nada, cara. O Monarcão fala que eu posso ter um pouco agora, mas quando eu comecei... Ou ele faz um cachorro quente pica também. Olha, esse papo é um pouco esquisito, mas tudo bem. Cachorro quente, porra. Cachorro quente pica. Pica, porque é bom, pô. Cachorro quente deve ser maravilhoso, né? Eu sempre falei, se não der second, eu monto um... Foi mal. O pior que o dogão dele é top pra caramba. Que foi mal. Eu feito Gabriel Monteiro aqui no Tá, mas aí... Porra, aí tá. Aí o que mais que tu usa aquela máquina ali pra fazer nessa parada? Cara, na verdade, essa máquina é tipo assim, você faz o que você quiser. Se eu quisesse fazer um fone desse aqui, por exemplo. Só que daí é grana, né? Vou dar um exemplo desse fone, por exemplo. Chuta aí que seja uns 5 pila aí. 5 mil. Não, tudo isso não. Não, vamos supor, por exemplo. Cara, a gente não comprou por 5 pau. Não. Mas é 5 mil. Agora, cara, eu nem sei. Tá, não, beleza. mas se você for na loja é 5 mil. Mas vai lá, fala. Cara, pra desenvolver isso aqui, cara, é muito complexo. Tipo, tem... Sei lá, a grosso modo tem 10 moldes aqui. Você tem que fazer 10 moldes para poder sair um fone aqui. Tô falando da peça plástica. Aí tem estampo, tem parte eletrônica e tal. E aquela máquina, a injetora, ela serve para isso. Vamos fazer aqui um suportezinho aqui do parafuso. Tem que ter um molde. Em nosso caso é a mesma coisa. Por exemplo, o manche, eles são 6 moldes para fabricar. Por exemplo, a bolinha tem que fazer o molde. Cotonete tem que fazer outro. Cada botão, o botão tem 2 partes, então são 2 moldes diferentes. É igual você falou, pô, uma maquinona gigante daquela lá para sair um botãozinho pequenininho. E cara, e não dá para você fazer, por exemplo, se um molde gigante assim para sair 30, 40 cavidades às vezes. Sair 30, a gente chama de cavidade é cada peça, né? Então, se você fizer quanto mais, maior tem que ser a máquina. Então eu já tenho uma máquina pequena, é bem pequena, é uma das menores. E já é um trambolhão grandão, um trambolhão gigante. E o que sai daquela máquina lá? Sai os cotonetes, sai as bolinhas, sai os botões? Cara, sai tudo praticamente plástico, eu injeto em casa. Consigo injetar tudo em casa. Cara, e tudo, cara, foi projetado... Pelo teu irmão? Eu e meu irmão. Maneiro. Fizemos no peitão. Desse assim controle mesmo. aqui, por exemplo, Igor, sai essa bolinha aqui, sai esse caninho aqui, que é o shaft, né? Esse caninho aqui vai em cima do ferrinho ali do manche, vamos dizer assim. Os botões que são plásticos. E aí dentro o manche também ele tem... uma base, né? Dá pra ver, aqui, ó, né? Ele tem toda a base de plástico, mais isso mostra aqui pra câmera ali, ó, pro pessoal ver. Sabia, Igão, que olhando assim, quem vê, fala, pô, é fácil desenvolver e tal. Eu imagino que não seja. O problema, sabe o que é? Pô, a gente faz o molde, beleza. Mas teve molde que eu ajustei mais de 15 vezes.
Às vezes, por exemplo, uma aba que fica fraca, uma medida que não deu certo. E tipo assim, a gente tem que... fizemos um projeto tal, injetamos, tá filé. Conseguimos montar ali tudo, vamos lançar. A gente vai lançar em campo, né? Não tem opção, você tem que pôr para venda, né? Uhum. Aí você venda, começa a vender, aí que começa os BO. Começa a enroscar, começa a pular fora. E essas partes é o mais chato. Mas agora tá redondo? Cara, assim, eu sempre penso assim, sempre tem como melhorar. Mas hoje, cara, a gente tá com um produto, eu sempre falo assim, que é uma qualidade japonesa, qualidade são. E, sei lá, 3, 4 anos atrás, cara, isso aí ninguém acreditava no Brasil. Porque assim, se for procurar uma empresa, por exemplo, assim, eu quero desenvolver um produto. Para começar, já tem poucas empresas que pegam isso aí. E você chega lá com um botão, o cara fala, pô, esse cara se arrombado, ele não tem grana não. O cara já não te dá muito valor, não te dá muita atenção. Já começa por aí. E eu levei sorte, cara, que meu irmão, essa parte ali domina, né? E daí a gente começou assim, aos poucos. Primeiro modelo que a gente fez, o molde custou R$8.000. Caralho. Tipo, R$8.000 é pouco hoje. Hoje, se fosse 8 mil, tava tranquilo. Mas na época que tava duro. Então, mas assim... Quanto é que custa aquela máquina toda? Cara, sabia que a máquina tem molde meu lá que custa 2 vezes mais caro? Sério? Com certeza. Por que o molde é tão assim, caro? O molde, cara, ele é... vários motivos. Tem poucas empresas que fazem, né? Que é uma área... Até que não tem tão poucas, mas tem muita empresa. Eu vou dar um exemplo. Embaixo do botão tem um conector que é parecido com injeção, mas a gente chama de estampo, que é de ferro. Daí vem uma máquina, bate e cai a peça. Cara, eu fiz uns 8 orçamentos. Teve desde 10 mil, que foi o que eu fiz. Foi um cara parceiro nosso. Cara, e teve orçamento de R$32.000. Para fazer Para fazer a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Então essas empresas, às vezes, eles acabam fudendo com os empresários. Cara, só que assim, como eu tenho conhecimento, ele é vantagem, né? A gente viu que estava fora, a gente falou, capaz, jamais a gente vai pagar isso aí. Porque a outra opção é importar, não é? Não, pior que aí que é foda. Você desenvolver um produto, você não pode desenvolver a metade. Você tem que desenvolver inteiro. E essa parte de estampo, cara, a gente chegou no... Falar, vamos ter que fazer, não tem o que fazer. A gente pegava umas da China, mas a gente adaptava. Não era uma coisa específica do nosso produto. Daí a gente teve que meter o peito. E foi, cara, acredito que foi o primeiro... Não sei se ele trabalhava com isso aí, mas foi a primeira vez que ele fez essa ferramenta, cara, e foi a mão de Deus. Eu sempre falo assim, cara, a gente fez, não teve um ajuste. Maravilha. E geralmente tem ajuste. Mas igual eu falei, tem molde lá que a gente fez 15 ajustes. Caralho. E essa parte de ferro aqui do arcade aí, como é que é? Contigo também? Cara, essa aí foi um projeto, a ideia foi minha. E meu irmão desenhou também. Fez a parte do 3D e a gente manda dobrar fora isso aí, né? Esse aí também não compensa, né? Tipo, fazer em casa. Pô, uma máquina para dobrar isso aí é gigante também. E cara, né? Para fazer poucas coisas não compensa. Entendi. Esse é melhor terceirizar, digamos assim, né? Fazer o corpo em metal ali. Mas vocês fazem desse arcade aí, tirando a parte de ferro ali, vamos falar da parte que funciona dele, os botões e o caralho. Isso daí é 100% vocês, não é? Na verdade, esse controle é 100% nosso. 100% brasileiro. A gente não importa mais nada. Lógico, né? Componente, tipo CI, essas coisas é impossível. Né? Nem tipo uma... O que é um CI? CI é tipo um microcontrolador para você gravar na placa, Por né? Por que é impossível? Isso aí tipo a indústria, não tem como, né? Só tem muita tecnologia envolvida. Que não compensa, tem né? que ser uma indústria que já faça isso que tenha uma expertise e tal, né? Vamos supor uma placa assim, tipo, dar o exemplo nosso, que ela tem ali aqueles componentes pequenos, que é ruim de falar coisa muito técnica, daí o pessoal fica meio boiando, mas aqueles pequenos ali é empresa específica para isso. E, cara, é tipo centavos. Às vezes tem coisa ali que não dá um centavo. Entendi, então vale a pena. Tão barato. Então, essa coisa jamais ninguém vai fazer. Tipo, LG, Samsung, essas empresas, ninguém faz. Nem eles fazem, eles sempre terceirizam porque vale a pena. Então, tirando essa parte aí, cara, é tudo nosso.